Existem diferentes tipos de professor. Existe aquele que só ensina, mas seus alunos nem sempre aprendem, por ele não saber se comunicar bem. Geralmente é aquele professor sisudo, que pode conhecer mundos e fundos e não ser capaz de transmitir sua mensagem e manter a classe interessada. Outro tipo está mais para o professor comediante. Os seus alunos adoram suas aulas, mas não aprendem coisa alguma. E há também o professor que sabe comunicar bem, tem bagagem, tem conhecimento e consegue transmitir, passar esse conhecimento na forma de uma informação de qualidade e tornar também a aula um momento memorável, com muito humor, com muita descontração. Professores sisudos acham que a comunicação feita com humor irá comprometer a qualidade da mensagem, por não entenderem o papel do humor na comunicação. Ou talvez por uma questão até de criação, cultura, condicionamento, família. Por exemplo, os alemães são extremamente técnicos, lógicos, racionais. As multinacionais sabem que um catálogo de instruções, um manual de instruções para uma máquina vendida na Alemanha não deve trazer ilustrações no estilo cartoon, desenhinhos, tipo quadrinhos, história em quadrinho. Já a mesma máquina, se ela for vendida no Japão, não tem problema algum o seu manual ser recheado de personagens de cartoon sem comprometer a seriedade do produto. Os alemães acham que uma coisa ilustrada com ilustrações infantis poderia denotar falta de qualidade ou falta de seriedade. Os japoneses têm um melhor senso de humor e estão culturalmente condicionados a aceitar o cartoon como uma forma consagrada de comunicação. Um exemplo disso é que, enquanto na maioria dos países os gibis ou histórias em quadrinhos sofreram uma redução de público com o advento da TV, da internet e outras coisas, no Japão os mangás, que é como são chamados também os gibis por lá, continuam vendendo muito bem. O bom humor pode ajudar a fixar o conteúdo de uma aula, e isto ocorre pelo modo como o nosso cérebro processa a informação. Nós temos um hemisfério esquerdo, que é considerado como responsável pelo processamento do pensamento lógico, racional, e atrás da orelha esquerda fica ali a área de Broca no nosso cérebro. Ele é responsável por processar a linguagem, que nada mais é do que a transformação de ideias indistintas, ideias voláteis, em códigos racionais. Que fiquem permanentes, que possam ser transmitidos na forma de mensagens. Esse processo é complementado pela área de Wernicke, que fica um pouco atrás da área de Broca e faz com que as palavras formem agrupamentos coerentes e compreensíveis. Portanto, toda a mensagem passa por essas áreas na entrada e na saída do cérebro, até aquelas produzidas pelo hemisfério direito, que é o responsável por nossa criatividade e por nossa imaginação. O problema com a comunicação ocorre quando nós tentamos transformar pensamentos abstratos, conceituais, artísticos, produzidos pelo hemisfério esquerdo, pelo hemisfério direito, aliás, em uma mensagem racional e inteligível. Muita coisa é perdida no processo por ser impossível codificar, por exemplo, uma música. Talvez você diga que é possível, sim, codificar uma música, e nós temos partituras para isso, realmente, mas qualquer um percebe que uma partitura está a anos-luz de distância da sua execução por um músico de renome. É desta música que eu estou falando. Agora pense no caminho inverso. O que acontece quando chega em nosso cérebro essa música que saiu do cérebro de alguém, foi codificada na forma de uma partitura, e depois executada por uma orquestra? Certamente, ela não será apreciada em sua totalidade pelo hemisfério esquerdo, nosso lado lógico, racional, mas ela terá melhores chances de ser aceita pela região onde ela foi criada no autor, o hemisfério direito. E é para lá que ela vai, e é lá que ela é absorvida, apreciada, entendida, ainda que isto não possa ser perfeitamente expresso pela fala. Mas que ela produz seu efeito, com certeza ela produz. Por outro lado, qualquer mensagem racional, como um contrato, a leitura de um manual, de um livro técnico, pode ser perfeitamente processada pelo hemisfério esquerdo, por não exigir qualquer criatividade ou emoção. O problema aí é que a memória não é estimulada pela emoção, porque não vai haver emoção. E a imaginação também não vai estimular essa memória, e essa memória vai se tornar mais volátil. É por isso que, mesmo quando você ouve uma música que você odeia, ela continua a martelar no seu cérebro o resto do dia. Se você escutar uma única vez uma longa anedota,
você será capaz de contá-la com a mesma riqueza de detalhes muitos anos mais tarde. O que é isso? É porque a música, a anedota, são coisas informais, são coisas divertidas, são coisas voltadas para a emoção. O mesmo não acontece com informações técnicas, lógicas, racionais. O professor pode, então, se valer dessa particularidade de nosso cérebro na hora de comunicar a sua informação lógica. Basta ele temperá-la com humor, ritmo e emoção, como forma de ludibriar o cérebro e permitir que ela vá mesclada, ela penetre mesclada na memória, como se não passasse de amenidades, e aí ela conquista assim um lugar permanente. Já ficou mais que provado que contar histórias ou exibir filmes associados a um assunto cria uma retenção maior do que simplesmente narrar a informação sem qualquer tempero para as emoções e para a mente. E se você for professor, deve ter em mente que os concorrentes do professor de seu avô eram os livros, só os livros. Era a única forma que os alunos daquela época tinham de aprender. Hoje você está concorrendo com um mundo de informação multimídia e extremamente sedutora e divertida. Nem pense em continuar ensinando como ensinava o professor do seu avô. De jeito nenhum. Analogias, parábolas, metáforas são excelentes ferramentas de comunicação. Essas coisas pegam carona em elementos que já estão bem arraigados na mente do receptor, do seu aluno, receptor da mensagem. E elas criam familiaridade e dão dão ao aluno um parâmetro para fazer comparações. Os evangelhos são cheios de parábolas e Jesus usava bastante esse recurso. Porém, neste caso, ele usava não com o objetivo de simplificar e tornar a informação acessível a todos, mas, inicialmente, como forma de começar um diálogo para filtrar os meros curiosos daqueles que se mostrassem realmente interessados. É comum encontrarmos uma parábola nos evangelhos contada às multidões e depois seguida de uma interpelação de alguns que estavam interessados, alguns de seus discípulos, que queriam saber mais. Aí, essa técnica de comunicação também faz com que a própria mensagem cifrada em forma de parábola cause uma triagem nos ouvintes, para determinar quais são os que merecem um maior detalhamento, um maior investimento no ensino. No caso do professor, fica evidente que o uso de metáforas, parábolas, analogias é uma forma de fazer um assunto complexo caber na caixa de compreensão de seus ouvintes, de seus alunos. Todos nós conhecemos bem a técnica de ensinar os princípios de educação sexual usando figuras, como a da sementinha que é plantada na terra, ou da abelhinha que poliniza as flores para que deem fruto. Por exemplo, como explicar o que é um metrô para uma população rural, sem acesso à TV ou internet? Eu já passei por isso há muitos anos. Dizendo a ela que é um trem que viaja em um túnel sob a terra. Um avião pode ser comparado a um ônibus com asas que voa. Até os problemas básicos de aritmética usam elementos visíveis e palpáveis para os alunos, como laranjas, maçãs. Zezinho tinha tantas laranjas, comprou mais tantas, com quantas ele ficou. Para conquistar, então, a atenção dos alunos, uma boa ideia também é o professor iniciar a sua aula com uma pergunta. Essa técnica ganha logo de início a atenção da classe. Os alunos ficam curiosos para saber a resposta para aquela pergunta. Tem que ser uma pergunta inteligente também. Ou pode-se também iniciar com uma afirmação surpreendente, e nem sempre plausível, para depois trazer pouco a pouco a explicação. Contar histórias relacionadas ao assunto também é uma boa técnica. Fazer uma pergunta aberta a um aluno e depois perguntar a outro o que o outro achou da resposta do primeiro também cria interesse, gera debate. Perguntas abertas, eu falei de uma pergunta aberta. Pergunta aberta é aquela que não produz apenas uma resposta, mas que depende de opinião. Por exemplo, perguntar se sorvete é frio ou quente é uma pergunta fechada. Ela só leva a uma resposta do tipo é frio, é quente. Não dá para ampliar muito a resposta. Mas perguntar o que a pessoa sente ao tomar o sorvete pode trazer respostas as mais variadas, como frio na língua, saudade da infância, vontade de espirrar. Outra técnica para se conquistar interesse é utilizar objetos visíveis ou executar aquilo que você fala. Por exemplo, explicar a lei da gravidade deixando cair um pesado livro no chão.
causa um impacto muito maior do que simplesmente falar do assunto, da lei da gravidade, de Newton, etc. Sair pela sala borrifando com spray água no rosto dos alunos terá um impacto muito maior na memória deles do que simplesmente repetir o que o livro diz sobre as propriedades da água. Cantar um vocabulário em inglês na forma de rima pode trazer uma retenção maior ao invés de simplesmente fazer com que os alunos decorem uma lista de palavras. Eu costumava utilizar todas essas técnicas quando eu era jovem e lecionava inglês para alunos do ensino médio. Dentre as várias rimas, esta era uma que eu utilizava na sala de aula e nem eu mesmo esqueci. Sempre acompanhado de meu violão. Eu cantava, What is this? What is that? It's a plane, it's a chair. What is that, Mr. Payne? It's an airplane. What's that? What is this? It's a book, it's a kiss. What's that silver chain? It's a subway train. Você pode também ser criativo e criar interesse nas suas aulas para os seus alunos.